Agora é hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente vai falar agora com o Theo Takara, editor-chefe do BDM Online. Muito bom dia para você, Theo. Seja novamente bem-vindo aqui à nossa programação e já atualiza hoje, porque aparentemente, pelo mercado até agora, parece que teremos um dia de mais recuperação e certo alívio. Quais são os destaques aí da agenda da Rosa Riscala para hoje? Bom dia, Débora, tudo jóia? Cada dia o Trump vai mostrando a que veio, né? Ele fez aí ontem um discurso para deputados republicanos lá em seu resort em Miami, falou que vai aplicar tarifas sobre semicondutores, aço, alumínio e cobre, e também prometeu impor tarifas a países que representem uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Porém, ele não mencionou nem quem são esses países e nem prazos para aplicar essas tarifas, né? Ele voltou a repetir que os países que quiserem se livrar das tarifas vão ter que abrir fábricas nos Estados Unidos, né? E ele também comentou o sucesso da startup chinesa DeepSeek, que abalou os mercados lá em Wall Street, né, revelando aí um modelo de inteligência artificial bem mais eficiente, mais barato. E ele classificou algo como algo positivo, mas que serve aí de alerta para o segmento de inteligência artificial nos Estados Unidos, de que precisa se concentrar na competição para vencer, né? O Trump é sempre muito competitivo, né? Sempre dá aquelas cutucadas dele. E além dessas ameaças do Trump, o Financial Times revelou em uma reportagem um plano do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, para impor uma tarifa universal, ou seja, uma tarifa sobre todas as importações americanas. Essa tarifa ela seria aplicada gradualmente, iniciando aí com uma alíquota de 2,5%. Não é à toa que o Trump disse na posse que os Estados Unidos vão encher os bolsos. Haja tarifa, Débora. Pois é, e aí o meu questionamento agora até é o seguinte: será que agora, com essas ameaças sendo retomadas de taxação por parte de Donald Trump, a gente ainda deve ver o dólar caindo em relação ao real, como a gente tem visto acontecer nos últimos tempos, que vinha muito disso por parte do abrandamento desse tom de Donald Trump, né? É verdade, né? Além da questão do abrandamento, a gente teve algumas questões domésticas também. Mas tanto esse anúncio do Trump ontem à noite, como a notícia do Financial Times, a tendência é de fortalecimento do dólar em nível mundial, frente a todas as moedas, né? Uhum. Os países que devem sentir mais essa notícia da questão dos produtos que ele anunciou são justamente os países produtores disso, né? Os semicondutores afetam aí principalmente as moedas da China e de Taiwan, o Uhum. cobre deve afetar o peso chileno e o Brasil, evidentemente, também deve ser afetado porque é um grande produtor de aço e de alumínio. Mas assim, até aqui o real está escapando dessa pressão de Trump e muito porque também estava muito esticado o dólar em 2024, né? A gente deve lembrar que a moeda chegou a bater ali nos R$ 6,30 porque havia aquela preocupação com a situação fiscal do país, com a demora do governo de anunciar as medidas de corte de gastos. E um outro ponto também que é importante para o câmbio é a questão dos juros, que estão indo para as alturas, né? E juro alto é a receita para você trazer o investidor estrangeiro de volta para o país. Consequentemente, você traz dólares e com isso você derruba a cotação do câmbio. Mas a regra é simples, né? Quanto maior o risco, maior precisa ser o prêmio. No caso dos juros, né? Para o investidor se interessar no país. É justamente isso que o Banco Central está fazendo, porque ele precisa lidar com dois grandes riscos, né? De um lado, você tem a incerteza fiscal, se o país vai conseguir cumprir suas metas de redução de gastos, se vai conseguir aumentar a arrecadação, que é uma das coisas importantes da agenda hoje, para conseguir zerar o déficit nas contas públicas. E de outro, tem uma forte deterioração das expectativas de inflação, como a gente viu ontem no Focus aí com o IPCA de Uhum. 2025 já projetando 5,5%. Vale destacar que essa diferença das projeções dos economistas para o mercado está bem significativa, né? O Focus está mostrando que os economistas esperam uma Selic aí para o final do ano de 15%, mas a curva de juros está precificando 16,25% para a Selic neste ano, ou seja, tem uma diferença importante aí que é justamente esse prêmio do risco, Débora. Uhum. Bom, para além disso, né, você falou um pouco sobre essa importância. A gente tem a arrecadação, todo mundo está de olho, né, no Copom, na decisão do Copom de hoje, né, Theo? Para poder tentar prever um pouco, né, do que vai acontecer a partir de maio, principalmente aí no comunicado.
Tem também a questão da importância da arrecadação do governo isso em relação à meta fiscal, ou seja, o governo fala sempre muito sobre essa importância de manter a arrecadação, de diminuir distorções para aumentar a arrecadação, que isso é o que vai trazer uma grande ajuda para que o governo consiga bater meta fiscal. Isso está entre os destaques de hoje. Quais são os outros destaques que a gente tem para além dessa questão da arrecadação da meta, que pode ajudar uma meta fiscal na visão do governo, Theo? Exatamente. A arrecadação, como você comentou, é um dos focos de hoje. A gente tem também a prévia operacional da Vale, que vai trazer os números de produção e vendas de minério de ferro, de cobre, os outros metais que ela produz. Ela funciona como uma espécie de prévia do balanço da companhia. Lá fora, a gente tem dois balanços importantes nos Estados Unidos, da Boeing e da General Motors, e também tem dados de encomendas de bens duráveis de dezembro e o índice de confiança do consumidor medido aí pelo Conference Board em janeiro lá nos Estados Unidos, Débora. Perfeito, Theo. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco, sempre importante, trazendo todas as atualizações, o que vai ser notícia que pode movimentar as bolsas ao longo do dia. Um forte abraço para você, para a Rosa Viscala e todo o time aí do Bom Dia Mercado. Até mais. Nós que agradecemos. Bom dia para todos. Tchau, tchau.